já havia visto tudo que um campo de batalha pode mostrar. Heróis que viraram covardes, covardes que viraram heróis. Homens que choravam pelos inimigos que matavam. Deuses que abandonavam os que amavam. Homens que abandonavam seus deuses. Mas nunca havia visto alguém como ele. Não era grego. Tampouco era troiano. De todos ali, ele parecia não buscar a glória da guerra. Ele se colocou onde nenhum homem buscaria estar. Entre exércitos, numa batalha sangrenta, sem escolher nenhum lado. Carregava os feridos para longe da batalha, os nossos e os troianos, dia após dia. No quinto dia, observei de longe. Ele se movia entre as batalhas, retirando os feridos e mobilizando os homens cruéis, como quem afasta crianças de um precipício. Arremessei minha lança. Via parar contra um único dedo. Diante dos meus próprios homens, o mais forte dos gregos não soube o que fazer. Mandei 2 homens interceptá-lo. Eles voltaram sem ter chegado perto. Não porque ele os tivesse atacado, porque ele simplesmente continuou levando os feridos como se os soldados ali armados diante dele não existissem. Eu, o maior guerreiro de todos, nunca me senti assim em todos esses anos. E não soube em que acreditar. Um Deus entre nós? Ao final do dia, sempre chegavam mais feridos. Homens esquecidos. Não importa de que lado lutavam. Ele era incansável. Heitor esperava por mim onde todo homem espera o que não pode evitar. De pé, diante dos portões, sem exército, sem escudo de reserva. Só ele e a distância entre nós. Ele lutou como um homem que defende uma cidade. Eu lutei como um homem que já não tinha nada a perder. O guerreiro só observou. Parecia inquieto, mas ele não fez nada. Nem quando a espada de Heitor quase me atingiu a garganta. Nem quando eu finalmente encontrei a brecha em sua armadura. Entendi que existem coisas que nenhum Deus, nem aquele que parecia mais que um Deus, ousaria mudar. Amarrei seus pés à minha carruagem.
não por honra, por fúria. E foi então que ele apareceu na minha frente, como se sempre tivesse estado ali. E os próprios cavalos o viram antes de mim. Eu poderia ter puxado minha espada, mas meu corpo lembrou antes da minha raiva. Eu já tinha visto o que aquelas mãos podiam fazer com metal e madeira. Ele cortou a corda sem que eu visse a lâmina. Ergueu o corpo do homem que eu tinha acabado de matar como se fosse o de um rei. Perguntei seu nome. Kal-El. Um nome que não pertencia a nenhuma língua que eu já tinha ouvido. Mais antigo que Troia. Mais novo que o próprio amanhã. Dizem que o velho rei caiu de joelhos antes de reconhecer o próprio nome de Heitor nos lábios. Soube depois o que aconteceu nas muralhas, quando o corpo do seu filho voltou. Rezou a Zeus, rezou a Apolo. Nenhum deles desceu. Mas algo desceu, depois que tudo já estava perdido, não para vencer. Talvez existam lutos que os deuses não ousam interromper, e lutos que só um estranho tem a coragem de honrar. Fui ao seu encontro uma última vez, não como rei, como um homem com uma última pergunta. Se você não luta por glória, nem por um reino, nem por um deus, o que resta para lutar? Ele olhou para o mar, removeu o elmo e disse: a minha luta é apenas por aqueles que precisam de esperança. Eu vou para a maior conquista que um homem pode desejar. Troia vai cair. Mas nunca presenciei um ser que parecesse vindo do céu, não para vencer, para se curvar diante do sofrimento alheio. Talvez glória nunca tenha sido sobre durar. Talvez fosse sempre sobre isso, a quem você se curva quando ninguém está pedindo. Os poetas vão cantar meu nome por 1000 anos, mas serão os deuses que vão se lembrar do dele. Fala pessoal, gostaram do episódio, gostaram do vídeo? Bom, não sai do vídeo agora que eu tenho 2 coisas importantes para falar, na verdade 3. Quero agradecer de verdade a audiência, quero agradecer de verdade quem acredita e quem entende a mensagem sem pensar em bandeiras, sem pensar em divisão, sabe? E sim no valor humano, independente de escolha, independente de diferença, né? A mensagem do vídeo é essa. O Entre Eras nasceu justamente para a gente tratar de fatos históricos. A gente quer trazer situações vividas para que elas entendam as duras realidades das outras. E esses temas que a gente trouxe como igualdade, como foi também a questão do nazismo na Segunda Guerra, como foi também a peste negra, e como a gente vai explorar, como a gente explorou também Troia, né, que é um clássico da literatura e que é tão explorado em universidades no mundo todo, em todo lugar se fala, tem filme, essa coisa toda. Tudo tem propósito, tem intenção. Afinal, a gente vive de cinema, a gente conta histórias, a gente tem formação para isso, a gente busca isso, é a nossa linguagem, né? Então, assim, agradecer demais, né? E o bacana é entender que como a arte une, né, as pessoas, né? Como ela uniu tantas pessoas que a gente talvez nunca fosse saber da existência. As pessoas acreditam na ideia, acreditam na visão, gostam de se sensibilizar, né? Gostam de compreender mais as outras pessoas, né? As dores. Então, assim, o Superman, ele é um símbolo maior que, tipo assim, na revista de quadrinhos eu não conheço alguém que simbolize a esperança melhor que o Superman, né? E eu vejo muita gente falando de religião, de não sei o quê, e assim,
Existem bases e princípios cristãos no nosso trabalho. Eu sou cristão e isso não tem nada a ver com religião. Nós não estamos confrontando ou tentando mudar nada. O que a gente quer passar é mensagens humanas. Esse pode ter sido o nosso último vídeo, né? Vou agora para a notícia ruim. Porque se a gente não conseguir monetizar nessa nova tentativa, se o YouTube mais uma vez classificar o canal como conteúdo insatisfatório, sei lá, manipulador, loucura, né? A gente não tem como manter o projeto, pessoal. Não tem como a gente seguir com o canal sem se manter, né? Infelizmente a gente precisa, porque as gerações custam grana, tempo, energia, uma série de coisas, né? E a gente para muitas coisas para fazer. Eu particularmente, eu paro tudo para poder fazer o Entre Eras, sabe? Assim, eu tenho um prazer de contar essas histórias, sabe? Mas ao mesmo tempo eu preciso entender que tem coisas que, eu tenho família, tenho 3 filhos, então eu tenho que ir atrás, né? Teve a ideia do clube de assinantes, que a gente também imaginou que isso fosse ajudar a manter o canal, né? E a gente fortalecer a comunidade, trazer tal. Por enquanto ele ainda está engatinhando, existem apoiadores, pessoas maravilhosas, né? Alex Esqueleto, Rodrigo, Alexander, o Wilder Nutri, pessoas que estão com a gente, que acreditam na nossa visão, essa coisa toda. Mas a verdade é que a plataforma não nos ajuda, não ajuda os criadores. É assim, ela pune primeiro e pergunta depois. E isso não é bom para quem passa um mês trabalhando, para quem deposita sua fé, sua energia naquilo. Você falar que, mas o YouTube não é seu, o YouTube é deles. Ótimo, tranquilo. Pois que mudem a forma de revisar os canais, os conteúdos, porque de acordo com o próprio YouTube, as métricas não valem nada. Não adianta meu vídeo bater 1 milhão ou vocês adorarem o vídeo, vocês comentarem, para eles não vale. É estranho, como é que eles dizem que estão protegendo a audiência se eles não ouvem a audiência? E por último, não menos importante, eu quero falar para o cara que cria vídeos por IA. Eu indico para vocês aí o Art, o melhor hub, a melhor plataforma que agrega ferramentas por IA. Áudio, vídeo e foto, imagem, né? A UArt é do meu amigo Mu, cara do coração maravilhoso, cara que apoia a gente, cara que acredita na nossa visão, o cara que, vou falar aqui, um cara que eu nunca vi na vida, mas ele viu o trabalho, ele se identificou e falou, cara, eu tô com vocês nessa. Então assim, gratidão eterna ao Mu, por ser esse cara maravilhoso, esse cara que acredita nas pessoas. É difícil, né, isso. E o Art é a plataforma que eu indico, vou deixar o link aqui embaixo, e junto com o cupom que ele disponibilizou para o Sonho Quântico, cupom com desconto para os 20 primeiros. Se você quer só testar, lá tem plano. Se você quer começar, tem plano para isso também. Então, pega firme, sabe? A inteligência artificial veio para ficar, mas ela não veio para substituir ninguém. Você tem que ser um cara melhor e melhor na sua área, beleza? Tá bom, pessoal? Tamo junto. Amanhã, sexta-feira, tem live, ou hoje, eu não sei, a gente vai falar ainda algumas coisas na live. Conto com vocês, Sonho Quântico nasceu para tocar corações, levando mensagens humanas, tá bom? Obrigado, pessoal, tamo junto.